Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns, porque você está aqui para usufruir de mais um conteúdo dessa série Professora Mais Valorizada. E nós estamos conversando sobre alguns tópicos muito importantes para entender a nossa avaliação como profissionais também. Eu sou Rafaela Ferreira e eu ensino você, professora, a se sentir mais valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo fortes emocionalmente em 25 dias. Essa é a minha missão e estou aqui então para isso. E hoje nós vamos trabalhar com um tema muito importante. Professor é um mentor? Professor é ou não é um mentor? Porque, vamos lá, estamos aqui, deixa eu já pôr o meu chapéu aqui, porque tem conteúdo bom, a live toda e ferramenta também que você vai poder usufruir. Por quê, professora? Porque nós estamos agora no final do ano e nós começamos então a nos sentirmos realmente cansadas. Nós precisamos e queremos férias, não é verdade? Você quer férias, eu também quero férias e assim nós vamos. Entra férias, sai férias, entra férias, sai férias, ano letivo, férias e assim nós vamos. Mas nós temos que entender também que tudo está passando por um processo, tudo está passando por um processo e nós fazemos parte desse processo. Então, por isso que nós estamos nessa avaliação, porque uma ONG chamada Provir, ela fez algumas análises das habilidades e de competências que os professores agora precisam ter no século XXI. Sim, porque olha só, presta atenção aqui em mim. Há 30 anos atrás, quando eu e você éramos alunas, a educação era de uma forma diferente. Nós tínhamos até algumas matérias que não existem mais, como educação moral e cívica. Eu me lembro muito bem que quando eu estava lá no segundo, terceiro ano do ensino fundamental, quando o diretor entrava na porta, assim, apontava na porta da sala, nós tínhamos que levantar, colocar as mãozinhas para trás e dizer: bom dia, senhor diretor. Hoje, o diretor, o coordenador entra em sala de aula e o coordenador ou o diretor, dependendo da sala que você dá aula, tem que pedir para os alunos ficarem em silêncio. Tem que pedir para os alunos prestarem atenção no que ele vai falar. Hoje é assim, eu dou aula para alunos de ensino médio, eu sei muito bem, nós chegamos em sala de aula e aí o que acontece? Nós precisamos chamar a atenção dos alunos. Vamos prestar atenção aqui em mim, presta atenção, gente, fica quieto, silêncio, senta. Há 30 anos atrás, não era assim. Há 30 anos atrás, o professor chegava ali em sala de aula e o que acontecia? Todos ficavam quietos, esperando e muitos se levantavam. Oi, bom dia, professor. Bom dia, professora. Então, a educação, querendo você ou não, ela mudou. E nós fazemos parte dessa mudança. Antes éramos alunas, agora somos professoras. E não é mais igual. Então, a ONG Porvir, ela fez as 9 habilidades e competências que o professor do século XXI, ele precisa ter. E outra coisa que chama atenção também é quando nós observamos que há um tempo atrás, isso já não faz tanto tempo assim, mas um tempo atrás, nós não tínhamos os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Os recursos tecnológicos eram muito, mas muito aquém daquilo que é hoje. Hoje os nossos alunos, independente se você é professora do infantil, tá? Os nossos alunos, principalmente os nossos alunos do infantil, eles já sabem mexer no tablet, mexer no celular, eles já sabem aquilo que eles querem, muitas vezes no aparelhinho ali celular. Então, a tecnologia já está presente dentro dos nossos alunos, dentro das nossas salas de aula e dentro dos nossos alunos mesmo, né? Porque parece que eles já nasceram conectados, bem diferente de nós. Então, como é que nós vamos nos adaptar a isso? E por isso que o tema hoje é exatamente esse. Professor é um mentor. E aí eu queria conversar com você um pouquinho sobre essas questões de mentoria, porque semana passada nós falamos inclusive da questão de você ser ou não uma boa professora, da questão da analogia com a biblioteca, né, de Alexandria e mais algumas outras coisas. Se você não viu, veja lá que vale a pena. Porque é muito importante nós observarmos essas características, aquilo que acontece conosco, porque com a crescente da internet e como essas pesquisas são feitas e eles realmente colocam isso muito
próximo a nós, que somos da área da educação, 73% dos alunos que foram entrevistados, cerca de 18 mil alunos foram entrevistados, 73% acreditam que o professor tem a função de orientar os alunos, orientar ao longo da sua trajetória. Olha como está mudando as situações. Antes nós éramos uma biblioteca ambulante, agora nós não somos mais uma biblioteca ambulante. Quem é que consegue concorrer com o Google? Não dá. Antes o professor detinha conhecimento, agora o Google detém todas as informações e mais um pouco, né? Então, 73% dos entrevistados, dos alunos entrevistados, eles entendem que o professor, ele faz o papel de orientação, de orientar o aluno na sua trajetória para uma aprendizagem autônoma. Ai, 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 né? O que é isso, então? Porque quando eu comecei a ler essa matéria e eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, peraí, aonde é que na faculdade de pedagogia nos ensinam a ser mentoras dos nossos alunos? Aonde? Não tem essa disciplina. Como ser um mentor do seu aluno? Não existe isso. Existem muitas outras matérias que ensinam você a dar conteúdo para o seu aluno, mas não a ser um mentor do seu aluno. Porque quando exige uma mentoria, quer você queira ou não, isso vai além de despejar conteúdos em cima dos nossos alunos. Quando nós estamos falando em ser mentores dos nossos alunos, vai muito além de um entrar e sair de sala de aula, esparramar conteúdo ali, conhecimento ali, depois sair e falar tchau, né? Então, isso é muito importante. Por quê? O que é um mentor? Vamos definir primeiro o que é um mentor. Se você quiser anotar aí, você já pode anotar, né? O que é a diferença, então, de um mentor para um professor, né? O mentor, ele é aquele que dá suporte emocional. Ele dá suporte emocional que favorece o aprendizado. Então, o mentor, ele tem a ver com a emoção. E aí é muito interessante porque eu volto a relembrar você. Quando eu falo assim, professora, me diga a professora que te marcou. Me diga a professora que foi, assim, a melhor professora para você. Você vai lembrar da sua professora, quer seja na fase do infantil, ou do Fundamental 1, ou do Fundamental 2, ou do ensino médio, ou até, quem sabe, na faculdade, mas pode ter certeza que se ela te marcou porque ela mexeu com a sua emoção. Ela mexeu com a sua emoção. Porque nós sabemos que existem duas formas de aprendizagem. Uma é quando nós mexemos com a emoção e outra é quando a gente fica repetindo, até decorar. Como, por exemplo, tabuada. A tabuada você repete até decorar. E ainda você tem dúvida muitas vezes quando você tem lá 6 vezes 7, 7 vezes 8, né? Você confunde algumas coisas ali do 7 do 8 ali, 6 vezes 7, 7 vezes 8 e tal, 6 vezes 7, quanto que é? E aí, ok, por quê? Porque isso ficou na repetição. Agora, quando nós aprendemos com emoção e quando nós tocamos a emoção do nosso aluno, aí o aprendizado ele floresce. Então, isso é muito importante que tenhamos essa consciência, porque o mentor é aquele que dá suporte e ele dá suporte e ele encoraja o seu aluno a ir atrás do seu próprio aprendizado. Só que para dar esse suporte, encorajar e tocar a emoção do meu aluno, eu preciso ter uma coisa extremamente importante. Eu, como mentora, eu preciso ter algo muito importante, que é, se você quiser anotar, eu preciso ter um alicerce. Esse aqui é o que eu preciso ter. Porque se o mentor, ele vai encorajar
ele vai dar o suporte, ele vai tocar a emoção, eu preciso ter suporte também, que é o meu alicerce. E esse meu alicerce é a minha força emocional. É como ser forte emocionalmente. Por isso que essa é a minha missão. É ensinar você, professora, a se sentir valorizada pelos seus alunos, é se sentir respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo forte emocionalmente. Sendo forte emocionalmente. Isso em 25 dias é possível você começar a fazer, tá? Por quê? Porque a força emocional, ela é o nosso alicerce. Então anota isso. O meu alicerce é a minha base emocional. Então, qual é o alicerce que eu tenho que ter para construir qualquer coisa? É a minha força emocional. Então, para o meu aluno ser forte emocionalmente, para o meu aluno ser encorajado e ter todo o suporte que ele precisa para se desenvolver, eu preciso ter força emocional também para fazer isso. E lógico, professora, diante de tudo aquilo que a gente vive no dia a dia, pleno século 2021 aqui, onde a tecnologia nos atropela, eu mal aprendo a mexer num aplicativo e daqui a pouco já saiu outro. Minha sobrinha de 8 anos me dá aulas de aplicativos. Outro dia eu fui passear com ela, estava no carro ali, e aí estávamos no banco de trás, e eu falei, vamos tirar uma foto? Aí eu tirei uma foto assim, e ela aqui do meu lado. Aí eu falei, olha que linda que saiu essa foto. Ela falou assim, tia, me empresta o seu celular? Eu emprestei o meu celular para ela, e aí ela colocou florzinha, ela colocou tiarinha, ela colocou um monte de coisa na foto. Eu olhei, eu falei, nossa, meu celular faz isso? Ela simplesmente olhou para mim e falou assim, faz, tia, você não sabia disso? Eu, com toda a humildade, falei, não, eu não sabia disso. Eu não sabia, acabei de aprender. 8 anos. Então, quando nós olhamos para isso e quando a gente fala de força emocional, não é só uma força emocional para lidar com o nosso aluno, é uma força emocional para lidar conosco mesmas, porque as coisas estão mudando numa velocidade da qual a gente não está preparada para isso. E eu só consigo estar preparada para isso se eu tenho força emocional. E por que agora eu vou trazer para vocês essa analogia aqui? Olha só, a analogia das muralhas da China. As muralhas da China construídas lá, porque eu sou professora de História da Arte, né? Então a gente tem que falar um pouquinho também sobre isso. As muralhas da China, esse alicerce todo, ele tem, quer dizer, essa muralha toda, eu trouxe aqui os dados para vocês, ela tem 21.196 quilômetros, 21.196 quilômetros de extensão. Dizem, eu nunca fui para ver, mas dizem que você enxerga ela da Lua. Nunca fui lá para ver se a gente enxerga mesmo. Quem sabe um dia posso ir, mas, brincadeira à parte. Mas é uma muralha extensa, 21 quilômetros de muralha. Ela tem 8 metros de 7, em alguns lugares 7 ou outros lugares 8 metros de altura e de 4 a 5 metros de largura. Então é um negócio assim fantástico. E ela tem 600 anos de vida. Construída lá na dinastia Ming. Ela tem 600 anos. E aí você pergunta assim, mas como que ela está assim ainda e ela não caiu? Como é que ela está assim, passando por alguns abalos naturais, como alguns terremotos, algumas oscilações na Terra? Como que ela está assim ainda? Sabe por quê, professora? Porque ela tem um segredo. Ela tem um segredo. Essa muralha aqui tem um segredo. Olha que linda essa outra imagem aqui. Olha o tamanho dela. Olha isso aqui. E não é num solo lindo, maravilhoso, plano, não. Olha a muralha e olha como o solo é todo irregular. E como que ela se mantém assim até hoje? Responde para mim isso, professora. Porque ela tem um segredo no seu alicerce. O seu alicerce, vou contar o segredo agora para vocês, né? O segredo do seu alicerce é que tem uma pasta.
misturada de farinha e arroz hidratado, né? E é misturado com o cal. Então, o arroz, essa farinha de arroz com o cal, foi feita uma mistura nessa argamassa que torna esse composto extremamente pegajoso, é extremamente pegajoso. E essa argamassa de arroz entre os tijolos da muralha, tá? Entre os tijolos da muralha, fizeram com que ela fosse imune a essas catástrofes naturais que acontecem nesse território e mantém ela em pé até os dias de hoje. Então, significa que esse alicerce, ele tem força, ele é flexível, ele tem uma estabilidade independente do relevo aonde ele está. Agora, vamos trazer essa analogia para as nossas vidas, professora. Vamos trazer essa analogia aqui, né? Como você vai ser uma sustentação para os seus alunos se o seu alicerce emocional não estiver bom? Como que você vai trazer uma sustentação forte ali para os seus alunos se o seu alicerce não está fortalecido? E como é que você pode fazer isso, professora? Ser forte, presta atenção numa coisa que eu vou falar. Ser forte emocionalmente não significa descartar as emoções. Ser forte emocionalmente não significa que você nunca vai sofrer. Ser forte não significa que você não vai se sentir fragilizada, que você não vai se sentir muitas vezes incapaz de fazer alguma coisa. Não tem nada a ver isso com força emocional. Força emocional é outra coisa. Quando você acha que você tem que se livrar de alguma emoção para você ser forte emocionalmente, você tem um equívoco grande, um grande equívoco, porque a força emocional, ela não está em descartar nada, não está em você excluir nada. E você, professora, sabe muito bem como é importante a inclusão e não a exclusão. Você tem uma sala de aula cheia de alunos, você como professora, você não vai dar aula e excluir o fulaninho ou o ciclaninho. Ah, não vou dar aula para você, não quero mais você aqui. Você dá aula para todos. Você coloca o teu conhecimento ali para todos, porque você quer o bem geral. Por quê, professora? Você é sensacional. Sim, você é sensacional. Professora hoje é sensacional, não tem outra palavra para descrever o que é uma professora. Professora é sensacional, independente de onde atua o segmento. Professora de educação básica, que vai desde lá do infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, são sensacionais. Por quê? Porque está lidando com crianças e está lidando com pré-adolescentes e adolescentes. Seres humanos que estão em transformação. Seres humanos que estão, não em transformação não, que estão em formação. Eles estão se formando. E quanto eu preciso ser uma mentora para esses alunos? Então, uma pessoa com força emocional não é aquela que carrega o mundo nas costas, não é aquela que vai achar que consegue resolver tudo, pá, de bate pronto. Não é bem isso, porque ter força emocional é diferente disso. É quando nós construímos relacionamentos interpessoais, é quando nós aprendemos a trocar experiências, é quando nós respeitamos as diferenças, é quando nós temos uma visão comprometida. Uma pessoa com força emocional, ela sente alegria, ela sente medo, ela sente raiva, ela sente tristeza, ela sente gratidão, ela se surpreende, ela tem admiração, enfim, ela tem todas as emoções dentro dela, porque todas as emoções fazem parte de nós. Elas não servem para ser excluídas. Uma pessoa com força emocional sente frustração também, mas atenção, sabe qual é a diferença? É que quando você tem força emocional, você aprende a gerenciar as suas emoções. Posso dizer mais claramente para nós,
força emocional é quando você coloca todas as suas emoções como se elas fossem suas alunas ali em sala de aula. Eu tenho o lugar da tristeza, eu tenho o lugar da alegria, eu tenho o lugar da raiva. Eu tenho o lugarzinho ali do medo, eu tenho o lugar da frustração, eu tenho o lugar da ansiedade, eu tenho o lugar da surpresa, da aversão, eu tenho o lugar de todos os meus sentimentos. Todos eles têm o seu lugar. Eu, quando sou forte emocionalmente, o que eu tenho que fazer? Gerenciar cada emoção e não deixar com que essas emoções gerenciem a minha vida. Porque quando elas gerenciam a minha vida, aí eu quero silêncio, eu não quero frequentar aquela sala de aula, porque está muito barulhento. Agora, quando eu gerencio as minhas emoções, eu dou voz a cada uma delas no momento certo e sei o que fazer com elas. Sei como lidar com a raiva, sei como lidar com a ansiedade, sei como lidar com a alegria, sei como lidar com o medo, sei como lidar com a tristeza, sei como lidar com a ansiedade. Eu vou sabendo lidar com cada uma das minhas emoções. Então não é se livrar, e sim é entender e gerenciar essas emoções. E a pessoa com força emocional, ela faz exatamente isso. E dá uma olhada em 2 depoimentos de professoras que já passaram e já estiveram no nosso convívio de ensinamento, de trocas de experiência, de treinamentos e tudo mais, o que elas deixaram descritos aqui, eu vou ler para vocês. Olha o que a Joana disse. Ela disse assim, que ela adquiriu mais segurança para enfrentar situações difíceis. Hoje, ela sabe que pode ser ela mesma, que não precisa mais se rotular de tantas coisas. Diz que foi muito bom e esclarecedor e que teve um mergulho profundo no seu interior. Esse é o depoimento da Joana Azevedo. Olha esse depoimento da Gláucia Oliveira. Aprendi que dedicar um tempo para nós é muito importante, mesmo que em meio à rotina do dia a dia, com tantos afazeres. Parar e prestar atenção no nosso sentimento e nos respeitar. Fazendo assim, eu estou conseguindo dar o meu melhor para o outro. Primeiro me cuidando, depois para cuidar do próximo. Assumir o que sentimos e ser sinceros conosco mesmo. Isso é libertador e nos possibilita entender quem somos e o que queremos ser. Essa foi a Gláucia de Lima Oliveira que deixou esse depoimento aqui. Então, nos últimos anos, professora, nós temos visto que as pessoas elas estão compreendendo mais a importância de investir em si mesmo. Só que muitas vezes elas estão investindo em si no mundo exterior, nas coisas externas. E esquecem que o mais importante, de fato, investir no externo é muito importante. É muito importante. Sim, você tem que se cuidar, tem que ir no cabeleireiro, tem que fazer as unhas, tem que cuidar, né, da saúde, tudo. Investir na aparência é fundamental também. Mas uma coisa que é muito mais importante, sem sombra de dúvidas, é investir no seu mundo interno. É investir aonde é o seu alicerce. Porque essas muralhas aqui, olha, se eles não tivessem investido no alicerce, você acha que ela estaria assim? Depois de 600 anos? Isso aqui é um baita de um investimento no alicerce. E sabe que o que mais chama a atenção? O alicerce é onde ninguém vê. O alicerce é onde ninguém vê, mas é onde sustenta tudo. Então, o seu emocional, professora, ninguém vê, ninguém olha para dentro de você, mas é aqui dentro que sustenta tudo, que sustenta quem você é, inclusive quem você é externamente. Então, hoje, muitas vezes a gente vê, né, pessoas aí enaltecendo o externo, enaltecendo muitas coisas, mas se você se lembra, ano passado, em 2021, lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a atleta lá dos Estados Unidos, a Simone Biles, né, que ela parou, e ela falou, não, eu preciso investir um pouco no meu emocional. Por quê? Porque ela entrou numa situação
no qual ela percebeu que as cobranças e tudo mais estavam fazendo mal a ela. Foi reportagem, inclusive, e nós falamos disso, tem aí, na época, nós gravamos um vídeo falando, inclusive, sobre isso também. Então, depois você vai lá e assiste também. Agora, hoje, muitas vezes, nós queremos ter força física, nós queremos emagrecer, nós queremos ter um corpo impecável, nós queremos fazer botox, nós queremos fazer preenchimento, e tudo bem, tá? Tudo bem, faça seu botox, seu preenchimento, se você assim quiser, para cuidar de você, para cuidar da sua pele, porque isso também ajuda na sua autoestima, mas o mais valioso de verdade é quando você olha para você e corrige aquilo que precisa corrigir de maneira correta. Porque não adianta nada você ficar fazendo tudo o externo se o seu alicerce não está forte emocionalmente. Então, você gasta tempo, essa é a minha pergunta para você, professora, você gasta tempo para cuidar da sua saúde emocional? Você tem gastado tempo com isso? Ou você acorda de manhã já achando que, não, de novo, Pensamentos bons e pensamentos ruins, eles estão constantemente na nossa mente e estão na minha também. Porque se você lembra, pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações e que levam a resultados. Pensamentos bons, sentimentos bons, ações boas e resultados super favoráveis. Quando os nossos pensamentos são ruins, nossos sentimentos são ruins, nossas ações são ruins e nossos resultados catastróficos. Então, quando os nossos pensamentos, eles também são bons, os nossos sentimentos são bons, os nossos pensamentos também vão ser, e assim por diante. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, professora. Você faz parte dos 86% ou você faz parte dos 14%? Qual é a estatística que você quer fazer parte? Você quer fazer parte dos 86 ou dos 14? Eu falo para você que eu estou ali fazendo tudo o que for preciso para fazer parte dos 14%. Eu faço tudo o que é preciso para fazer parte dos 14% e ainda mais, eu ensino e ajudo professoras a fazer parte desses 14% aqui também. Porque quanto mais professoras fizerem parte dos 14%, nós ganhamos desses 86%. E nós podemos, quem sabe um dia, inverter essa estatística. Porque 86% das professoras, tá aqui, gente, olha só. No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 86% da população sofre de algum tipo de transtorno mental, como fobias, depressão, transtorno de ansiedade e personalidade, entre outros. E essa porcentagem está muito alta quando nós olhamos para a nossa classe de professoras. Então, o meu convite para você é: venha fazer parte desses 14% que não estão dentro dessa estatística da OMC. E eu estou, sim, cada vez mais determinada a ajudar você, professora, a se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas, fortes emocionalmente. Tem que ser forte emocionalmente para conseguir lidar com todos os desafios que você lida no seu dia a dia. E isso é possível começar a fazer em 25 dias. Então, como fazer isso? É quando nós treinamos e quando nós temos um mentor. Sim, quando eu tenho um mentor. Porque se nós precisamos ser os mentores para os nossos alunos, para eu também ter força emocional e aprender a construir o meu alicerce com fortaleza, assim como as muralhas da China, aqui teve que ter um mentor. Aqui precisou ter alguém que fosse lá e colocasse a mão na massa, pegasse aquela farinha de arroz, misturasse com o cal, fizesse aquela liga pegajosa, colocasse lá e falasse: isso aqui vai funcionar, isso aqui vai dar certo. Alguém precisou fazer isso. E aí, esse mentor ensinou todos os demais
todos os demais a fazerem isso também. E aí eles fizeram e olha o tamanho do negócio, olha o tamanho da muralha, 21 quilômetros, 21 quilômetros, olha isso aqui, olha o tamanho, e não é por solos planos, por terra plana, é por toda essa desigualdade aí de solo que você está vendo. Então é muito importante quando nós olhamos para tudo isso, né? E entendemos que podemos ter esse alicerce dentro de nós. Então, como nós podemos ser isso? Através de um treinamento, através de um método, através de um acompanhamento, é muito possível. Então, eu quero te convidar agora a fazer uma ferramenta, a participar comigo aqui de uma ferramenta que eu vou te desafiar. Eu vou te desafiar. Então, já que a gente está no 86, no 14, eu vou colocar um número aqui. 50. 50. Por que 50? O meu desafio para você agora é que você faça, tá? Depois que acabar aqui o nosso encontro, né? É que você faça uma lista. Uma lista de 50 qualidades que você, professora, tem. Como pessoa, como mãe, como professora, tá? Faça uma lista de 50 qualidades. Por quê? Porque isso já é uma ferramenta na qual faz parte da construção do seu alicerce. Então, por exemplo, você pode colocar, e eu quero que você coloque alguma coisa no sentido assim, ó, eu sou determinada, eu sou observadora, eu sou divertida, eu sou conselheira, e aí vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, tá? Ai, Rafa, mas eu consigo 50? Consegue. Consegue, porque você vai se colocando nos papéis que você desempenha. Como amiga, como você é. Como professora, como você é. Como funcionária, como você é. Como esposa, como você é. Como mãe, como você é. Como filha, como você é. Vai colocando você nesses papéis e vai descrevendo 50 qualidades. Ah, mas eu vou deixar para... Não deixa para depois. Não deixa para depois, porque a oportunidade passa e muitas vezes você não tem outra oportunidade para fazer, porque nós podemos recuperar todas as coisas, mas nós não recuperamos o tempo. O tempo nós não recuperamos. Então, não perca mais tempo em achar que o seu desenvolvimento emocional ele pode acontecer por acaso, que a sua fortaleza emocional ela nunca vai ruir. Ser forte emocionalmente é bem diferente de ser uma fortaleza emocional. Ser forte emocionalmente é saber gerenciar as suas emoções e não se manter distante delas. Então, professora, não perca tempo, faça essas 50 qualidades, essa lista de 50 qualidades que você tem, tá? Aí você pode perguntar para mim assim, ah, mas então fazendo essa lista dos 50 qualidades eu já vou ser forte emocionalmente? Não, não vai. Não adianta eu mentir para você, não vai. Não, isso é só o primeiro passo, isso é só um pouquinho daquilo que você vai aprender quando você realmente se dispor a ser forte emocionalmente. É quando você se dispor a ser forte emocionalmente, você vai aprender uma mega variedade de ferramentas práticas e autoaplicáveis aonde você pode se desenvolver. Ferramentas práticas e autoaplicáveis, assim como tarefa de casa que você passa para o seu aluno. Você ensina o seu aluno e aí você fala para ele, pratica, pratica, tarefa de casa, vai praticar em casa, tarefa de casa, pratica em casa. Conosco é a mesma coisa. Você aprende, mas tem que praticar, tem que praticar, tem que praticar. Por quê? Porque a mudança, ela não é um evento, não é de uma hora para outra. A mudança, ela é processual. A mudança, ela é processual e quando ela é processual e com constância, funciona, você realmente muda. Então, é isso que eu trago para você, porque, professora, nós queremos sim, eu e minha equipe gostaria imensamente que você desse a mão para mim e você fosse junto nessa jornada, porque essa semana
está aberto ainda para você poder ver um belo de um resumo daquilo que foi a semana que aconteceu a semana passada. Semana passada nós fizemos uma semana chamado Professoras Mais Valorizadas, que aconteceu do dia 28 do 11 e foi até o dia 1 do 12. Mas essa semana, se você clicar aqui no link abaixo, que está no descritivo aqui, ó, do YouTube, ou então na bio do Instagram, você vai poder rever aquilo que aconteceu e você vai entender que existe um método muito importante que vai te ajudar a ser forte emocionalmente e, mais que isso, a se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remunerada e, com certeza, sendo fortes emocionalmente em 25 dias. A lista de 50 te ajuda, mas ela é só uma pitadinha, é só o começo daquilo que você pode ter nessa sua grande transformação. Por quê, professora? Ter um mentor é muito importante. É muito importante quando você tem alguém que já passou pelo que você está passando, quando você tem alguém que compartilha com você das suas dificuldades e sabe quando você senta exausta na sala dos professores e fala assim, gente, hoje está difícil, não estou aguentando mais, que sabe exatamente o porquê que você está falando isso. Então, professora, não perca essa oportunidade e olha lá essa semana, Professora Mais Valorizada, que vale muito a pena. Por quê, professora? Afinal de contas, ter um mentor é muito importante e você precisa também ser forte emocionalmente para ser mentora dos seus alunos, para ser mentora daqueles que chegam até você. Então, faça isso com força emocional, porque é a única forma que você tem, professora, de fortalecer as suas emoções e assim proporcionar fortalecimento e força emocional também para os seus alunos. Então, eu te convido aqui, ó, segue aqui nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal, dá um like, compartilha esse vídeo com muitas e muitas professoras que você conheça, tá? E segue aqui tanto no Face, Insta e podcast, Rafaela 25 segundos, porque afinal de contas, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.